Amém? Acho que é só isso, né? Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, texto bem conhecido. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Quinta-feira, escola bíblica, esqueci de falar, né? Nós estamos aí no Velho Testamento, passamos pelos livros, pelo Pentateuco, agora entramos nos livros históricos. Depois vamos para os poéticos e depois encerramos com os proféticos. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Até aí. Só tá quase para dar microfonia aqui, no meu. Tira um pouquinho do ganho aí que acho que dá uma melhoradinha. Tá dando um zoom aqui. Glória a Deus. Amém. Então a gente lendo essa palavra aqui, o que aconteceu com esses discípulos, a gente pode ter
em mente que um dos maiores problemas hoje da nossa momento que a gente vive é a respeito da distração, não é? E não está assim atento, focado naquilo que é importante. A gente muitas vezes não foca naquilo que é importante. Então são tantas coisas irrelevantes hoje em dia que chamam a nossa atenção, que não acrescenta nada na nossa vida. Não é? Você já percebeu? Às vezes está fazendo alguma coisa e fala, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Não rendeu nada, não fiz nada, não aproveitei nada. E é exatamente isso, a distração muitas vezes nos afasta daquilo que é interessante, né? E essa distração, ela nos rouba muita coisa, né? Ela nos rouba, por exemplo, um tempo de qualidade, de uma boa leitura, nos afasta do melhor convívio, às vezes, com a família, né? E principalmente, essa desatenção, né, que a gente tem, ou voltada para outras coisas, nos tira também um tempo de qualidade, principalmente com Deus, essas distrações, né? Então muitas vezes nos afasta, como eu disse, de uma boa leitura que você pode fazer, de um bom livro, do convívio com a família, do convívio com Deus, momento de intimidade com Deus. Então essas distrações, né, que vão preenchendo o nosso tempo. Então essa história aqui, ela é muito interessante, porque ela, sim, a gente pode falar que é uma das mais encantadoras quando fala a respeito de ressurreição de Jesus Cristo, né? Então fala de 2 discípulos de Jesus. Eles não são daqueles dos 11 apóstolos, porque aqui Judas já tinha traído Jesus, e a gente vê lá no versículo 33 que fala, né, que os 11 estavam reunidos. Então esses 2 não faziam parte daqueles 11 que foram chamados para um trabalho específico para andar com Jesus. Mas eles aqui se converteram e agora eram discípulos de Jesus, porque seguiam ele, né? E Jesus morre, e aqui a palavra diz que depois de 3 dias, eles voltam ali para a casa deles, um lugar chamado Emaús. E eles estão caminhando, e quando eles estão caminhando, uma pessoa se aproxima deles. E essa pessoa era o próprio Jesus, que se aproxima dele. E ali, vendo que eles estavam conversando sobre, né, apreensivos, Jesus pergunta para ele: o que vocês estão falando? E eles falam: mas onde você estava que você não está sabendo o que aconteceu? Né? Mataram Jesus de Nazaré. Ele fala, ele era um grande profeta, nos ensinava. E ali eles continuam, e ali Jesus começa a conversar com eles, e Jesus começa a expor para eles, contar para eles e mostrar para eles, de Gênesis, ali de Moisés, quando ele começa de Moisés, ali, Gênesis, Apocalipse, falando e mostrando a presença de Jesus em todos os momentos da história. E ali o tempo vai passando, e quando eles chegam ali na residência deles, a palavra diz que Jesus fez como se estivesse passando, seguindo viagem, e eles pararam na casa deles, e eles convidaram Jesus, não sabendo que era Jesus, mas convidaram aquele homem que estava comendo com eles a entrar. E eles entraram na casa, e ali passaram um tempo, e sentaram à mesa para fazer aquela refeição. E Jesus pega o pão, parte, dá graças e entrega na mão deles. E quando Jesus tem essa ação, aquelas escamas caíram dos olhos dele. E eles perceberam que era Jesus. Mas naquele momento Jesus desaparece. E aí eles voltam correndo da onde eles vieram, falando aos discípulos, né? E ali eles ouviram um relato de que Jesus tinha aparecido para Simão. E ali eles contaram a experiência deles, que Jesus tinha aparecido para eles também. Veja que foram horas ali, né, de uma movimentação intensa que aconteceu com eles. Então o que a gente pode entender aqui,
trazer para nós alguns pontos que eu coloquei aqui, para a gente meditar nessa palavra. Veja que depois de ter dias intensos, porque a gente pode imaginar como foi aqueles dias que antecederam a morte, a crucificação, a morte de Jesus, e aquele dia, né, depois da ceia, Jesus foi para o Monte para o Getsemane ali, no momento de oração, e eles descem, Jesus é preso. Então aqueles momentos foram muito conturbados. Vocês imaginam a confusão que foi? Muita gente apreensiva, pessoas gritando, chorando, outras celebrando. Então, é interessante que agora esses dois discípulos, depois de tudo que eles ouviram de Jesus, depois de tudo que eles passaram, eles resolveram voltar para a casa deles. E aqui eu fiquei pensando, quando a palavra diz que eles estavam retornando para Emaús, eu fiquei imaginando assim, quantas experiências eles tiveram com Jesus? Quantas experiências você já teve com Jesus? Se você parar e enumerar, você vai ver que quantas coisas o Senhor já fez por você, quantas experiências você já teve com o Senhor Jesus. E aí aqueles discípulos, depois de tudo isso, essas experiências que eles tiveram, eles estavam voltando para casa. E aí me veio algo no coração, que eu deveria valorizar as experiências que eu tenho com o Senhor Jesus. Sabe por quê? As experiências que você tem com Jesus, ela te fortalece. Ela te fortalece. Porque no momento, essas experiências, elas vão servir para que no momento difícil da sua vida, você lembre o que Jesus fez por você, e você vai ver como a sua fé vai aumentar. Porque a experiência, ela traz fortalecimento da nossa alma. Então comece a enumerar as experiências que você já teve com Deus. Tem pessoas aqui que tem uma caminhada longa com Jesus, e pelas experiências que você teve, se você enumerar todas, você pode até conseguir escrever um livro. Um livro que vai depois despertar outra pessoa que lê, para ela ter mais fé, mais foco. Experiências que o Senhor nos dá, para que a gente se fortaleça cada dia. Valorizar. E é interessante que eles estão caminhando, e ali, imagina você caminhando e de repente uma pessoa encosta do seu lado e começa a conversar com você. Imagina Jesus caminhando com você. É interessante que o Senhor Jesus, eu vou falar mais um pouco sobre isso na frente, mas veja que interessante que Jesus, a todo momento, Ele quer se revelar para nós, para que a gente entenda realmente quem Ele é, para que a gente realmente ande como Ele andou, fale como Ele falou, e assim Ele começa a caminhar, não é? E é interessante que os sentimentos desses discípulos, veja que, e é assim com a nossa vida também, eles, como se estivesse ali, quando Jesus morre e está na cruz, como se tivesse uma decepção. E aí eles saem daquele momento e voltam para Emaús, aí um momento conturbado de emoções, sentimentos, mas logo eles vão ter uma clareza e vão ter alegria. Quando você anda com Jesus, sempre o final de qualquer luta é alegria, porque o Senhor é a nossa força. Nós temos falado aqui, é Ele que guerreia por nós, é Ele que luta por nós. Não sei a luta que você passa,
mas o final vai ser um final de alegria. Tenha certeza. Quando você caminha com Jesus. Então no versículo 13 e o versículo 14 fala justamente isso. Começa a mostrar a posição desses discípulos, como estava o sentimento deles. E é interessante que enquanto eles caminhavam, eu posso sentir assim, que conforme eles iam falando de Jesus, o coração deles estavam como que, poxa, tudo isso que nós fizemos, os dias que nós caminhamos, e agora vem esses líderes e mata Jesus. Ele é um profeta, ele falava coisas que nos animava, que nos colocava para cima. Veja que Jesus, ele conhece muito bem o nosso coração. E assim como ele ouviu o que aqueles homens estavam falando, ele ouve o seu coração nesse momento. Porque muitas vezes, e eu sei disso, você vem para a igreja, e às vezes você senta na sua cadeira, e a gente deveria deixar tudo que está lá fora e focar somente na palavra, mas às vezes a luta é tão grande que você está sentado na cadeira e está pensando na sua dificuldade, no seu problema. Mas eu quero dizer para você, assim como Jesus ouviu aqueles homens, Ele está te ouvindo nessa manhã. Talvez a sua alma está gritando, talvez a sua alma está confusa, talvez a sua alma está indo em direção a um lugar, e você fala, mas será que é para mim ir para esse lugar mesmo? Jesus está ouvindo. E é interessante que Jesus, aí ele começa a caminhar e ele fala assim, o que vocês estão discutindo? Jesus sabia o que eles estavam falando, mas Jesus queria ouvir deles a aflição que eles estavam passando, o que estava incomodando eles. Jesus queria ouvir deles. Lucas capítulo 11, no versículo 9 e 10, fala, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Veja que o Senhor Jesus aqui, Ele nos dá toda a liberdade de pedir, de clamar a Ele, porque o Senhor gosta daquelas de persistência, o Senhor gosta de perseverança, e nós temos que perseverar, nós temos que perseverar em oração, sabe, se é algo que queima no seu coração, peça ao Senhor, continue buscando. Talvez você veio aqui nessa manhã só para ouvir, continue mais um passo, continue mais um pouco, vai valer a pena. No momento certo o Senhor vai fazer, mas a certeza que você tem que ter é que Ele está te ouvindo, Ele sabe o que você precisa. E no versículo 10 de Lucas 11 fala, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, será aberta. O Senhor nos ensina que para encontrarmos a verdade, é necessário buscá-la. Viva essa verdade que é Cristo. Quando eu estava ali, o Senhor me deu aquele texto em Romanos que eu li. É justamente isso que o Senhor pede para a gente despertar do sono espiritual. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente falando, e isso é um perigo, porque o sono espiritual não deixa você contemplar as maravilhas que Jesus tem para você.
Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você não consegue ver, porque você está dormindo espiritualmente. Creia, não deixe o inimigo minar a sua fé. Talvez você ouviu algo nessa semana que entristeceu o seu coração, e você falou: mas eu não merecia isso. As pessoas são assim, mas Jesus te acolhe, Jesus acalma o seu coração. Então, Jesus nos ensina a encontrarmos a verdade, mas nós temos que buscar essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Firme, firme com Jesus. Então no versículo ali 19, versículo 19, ele diz: que coisa que vocês estão ouvindo? A resposta que eles dão mostra que eles esperavam algo que não era aquilo que eles deveriam esperar, porque eles relatam aqui, o que aconteceu, versículo 19, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. O que eles deveriam responder se eles tivessem entendido? Eles mataram o nosso Jesus, o Filho de Deus. Mas ele disse que seria necessário, para que todos nós fôssemos salvos, seria necessário que ele morresse. E ele disse também que ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falava isso aos seus discípulos, eles sabiam disso, mas eles dizem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, E aqui eles continuam falando: e nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Não é sobre coisas que Jesus fala, é sobre vida, é sobre salvação. Veja onde estava o coração deles, Então, não havia, eles não, é interessante isso, não viva, eu coloquei uma frase aqui, eu estava pensando aí, me veio uma frase e eu coloquei aqui, depois eu vou até deixar anotado para mim passar para frente. Olha só: não viva andando na sua expectativa. Ou você não tem expectativa nenhuma? A gente tem expectativas, Agora, não viva andando na sua expectativa, mas viva na espera do que Deus tem para você. As nossas expectativas nos frustram, mas o que vem de Deus nos dá alegria. Amém? É aquilo que a gente já pregou também várias vezes aqui. Peça ao Senhor que Ele mostre para você os desejos que Ele tem para você. Ou quando você tiver algo muito certo no seu coração, que você peça ao Senhor e peça ao Senhor e mostre se o meu desejo, a minha expectativa está alinhada com a sua. Porque não é a minha que vale, é a dele. Não é o meu desejo, é o dele. Então veja que a expectativa desses discípulos é que ele os livrasse das mãos dos romanos. Mas o Senhor estava falando sobre salvação. Livrar eles da mão do inimigo que pode matar a alma. Do inimigo que pode levar para o inferno. Essa é a realidade. Então Jesus veio para nos resgatar e nos levar para a sua eternidade. É isso. Jesus, toda a sua obra é sobre resgate. Primeira coisa que acontece, Jesus,
nós somos ligados novamente com Deus. O véu se rasgou. Acesso livre a Deus. Acesso livre. Não precisamos fazer mais nada. Jesus já fez tudo. O que Ele quer é só o nosso coração. É a nossa disposição em servi-lo. Assim como Ele serviu, nós devemos servir. E eles estavam diante, aqueles discípulos, dos maiores acontecimentos da história. E eles não se ligaram nisso. Eles faziam parte de uma história que seriam contadas por séculos e séculos. Mas eles não viram isso. Apesar que a palavra diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus, talvez porque eles não estavam preparados ainda para que Jesus se revelasse daquela maneira para eles. Mas também sempre há um propósito de Deus em tudo. Mas a verdade é que eles não reconheceram Jesus. E às vezes a nossa postura, mesmo tendo anos e anos de vida cristã, mostra que ainda a gente não entendeu e não conhecemos plenamente Jesus ainda. Eu falei isso na vigília, que nós tivemos uma vigília tremenda aqui sexta-feira. E eu falei isso, que nós não conhecemos realmente quem Jesus é. Pastor, mas está falando isso? Não, porque se a gente conhecesse realmente, nós andávamos de uma forma totalmente diferente. Nós agiríamos de formas diferentes. Mas nós agimos que nem esses discípulos. Jesus está ao nosso lado todos os dias, a todo momento, mas nós não o reconhecemos, porque nós agimos da nossa maneira, não na maneira que Ele quer. No versículo 22, 24, eles falam assim: ó, alguma das mulheres entre nós deram um susto hoje. Olha o que ele estava falando para Jesus, chega a ser até engraçado, né? As mulheres deram um susto. Elas foram lá no sepulcro, voltaram falando que viram 2 anjos e os anjos falaram que Jesus tinha ressuscitado. Olha só que coisa. Eles ficaram, sabe, a realidade é que muitas vezes nós agimos como Tomé, não é? Você só vai crer quando você vê, quando acontecer. Quando nós deveríamos agir que nem um centurião. Senhor, o meu servo está enfermo em casa, mas basta apenas uma palavra. O Senhor não precisa ir lá, mas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo será curado. Uma palavra. Então veja que eles estavam naquele momento agindo como se fosse Tomé. Aí eles continuam dizendo, foi o sepulcro que não acharam o nome dele, voltaram e nos contaram tudo que tinha, o que tinha tido uma visão de anjos, e disseram que ele estava vivo. E ele continua: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito. Agora, mas não o viram. O fato de Jesus não estar lá era a comprovação de que ele tinha ressuscitado. Eu não sei quem já foi aqui para Israel, em nome de Jesus, um dia eu vou. Mas quando você chega lá,
cortar a mensagem. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. João 20:29 diz o quê? Então Jesus lhes disse, justamente depois do diálogo com Tomé ali: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus está aqui. Aleluia. Nós temos o privilégio de dizer que Jesus está aqui ao nosso lado. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está contemplando. Jesus está aqui. Aleluia. A gente não precisa que Ele se materialize para que a gente creia. A gente não precisa, porque eu tenho a certeza que Ele ressuscitou. Eu tenho a certeza que Ele passou por essa terra e Ele morreu na cruz. Mas assim como Ele disse que era necessário que Ele passasse por isso, mas ao terceiro dia que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Aleluia. Grande é o Senhor. Porque justamente voltando no sono espiritual, e é muitas vezes que parece realmente que estamos nesse sono espiritual, porque nós ouvimos a palavra de Deus e não queremos entender, ou muitas vezes não queremos aceitar, porque a palavra de Deus muitas vezes ela faz você voltar para o caminho que você deixou de seguir. A gente vê tantas pessoas perdidas, e às vezes eu olho e falo assim: o Senhor morreu por essa pessoa. E eu vi ontem um vídeo onde um rapaz parava as pessoas na rua e perguntava: você crê em Jesus? As pessoas falam com maior naturalidade: não, eu não creio. Você não crê em Jesus? Não, não creio. Um coração frio, coração gelado. Então, quando Jesus Ele se apresenta a alguém, Ele se apresenta de uma forma maravilhosa, porque a primeira coisa que Ele faz, assim como esses discípulos, Ele tira todo o engano, ou melhor, Ele revela para nós o engano que nós estamos andando. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é intensidade em vivência com Jesus, com o Espírito Santo. Essa abundância. Nos achegarmos mais perto dEle, e querer conhecê-lo melhor. Aleluia. E é interessante que aí no versículo 25, Jesus aqui dá um intensivão para eles, de teologia aqui. Eles entram num intensivo de teologia aqui, naquelas horas caminhando com Jesus. Porque a palavra diz que Jesus, de Moisés, passando pelos profetas, Jesus vai mostrando Ele próprio nas Escrituras. Veja que aqueles homens estavam envoltos em tantas decepções, que nem Jesus, falando com eles ali, eles entenderam. Jesus queria dizer para eles assim: olha, mas por que vocês estão indo embora? Por que vocês estão de cabeça baixa? Se tudo aquilo que eu falei para vocês aconteceu.
Olha aqui. E Jesus foi apresentando. A serpente que foi levantada no deserto. Todas as ações ali que demonstravam o sacrifício de Jesus, Isaías, a visão de Isaías, em todas elas, demonstrando que viria o Cordeiro, que nos daria a salvação, que nos ia tirar do inferno e trazer para a luz, um Jesus que caminharia conosco a todo momento, um Jesus que é poderoso nas suas obras, um Deus que não abandona o seu filho, e um Deus que tudo vê. Hoje é uma mensagem de reflexão, para que você reflita, qual está o seu posicionamento diante de Jesus. Que na sua caminhada, os seus olhos estão fechados, ou se os seus olhos estão reconhecendo quem é Jesus. Veja que, mas no versículo 28 fala que, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia estar passando, e aí eles fizeram algo aqui, que eu posso dizer que é um segredo da nossa vida espiritual. Eles disseram assim, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Parece uma redundância a gente falar que Jesus está conosco e ao mesmo tempo a gente pedir para ele ficar conosco. Mas é uma ação que move o mundo espiritual. Quando você fala assim: Jesus, fica comigo nessa situação, aqui nesse ponto, iria mudar mais uma vez a vida daqueles homens. Quando eles dizem: fique conosco, entre na nossa casa. E eles falam: ó, a noite já vem, já está findando. Veja que o Senhor entrou depois de um convite. E esse convite a gente tem que fazer todos os dias. Senhor, entra na minha casa. Senhor, fica comigo. Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, sem ti eu não consigo caminhar mais. Senhor, fica comigo. Porque nas horas das lutas, a gente lembra de tantas coisas, mas não lembra de falar: Jesus, fica comigo. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem não te valorizar, mas Jesus te ama de uma forma tão grande, pode ser o maior pecado, ele não te abandona. Ele não te abandona. O Senhor, ele se quebranta com um coração contrito, um coração que clama a ele verdadeiramente. Porque o valor da intimidade, a ação de convidar Jesus, o fato dele se assentar à mesa, eles se assentarem à mesa com Jesus, trouxe a revelação.
Então toda vez que você convida Jesus para estar com você, há uma revelação da parte dele. O Senhor quer se revelar para você. O Senhor quer mostrar algo a mais para você. Então veja que essa cena ela é tremenda, essa cena ela é marcante, porque versículo 30, quando estavam aonde? À mesa. Como é significativa a mesa? Porque a mesa é onde você olha nos olhos. Você não senta na mesa com alguém e fica olhando de lado. Você não senta na mesa com alguém e vai fazer outra coisa, mexer, outra coisa. Não. Você senta na mesa e fica olhando nos olhos da pessoa. E ali eu fico imaginando a cena, aqueles dois discípulos, eles entram em casa e preparam, né? A palavra aqui eles já relatam um assunto após o outro, mas teve um momento deles entrarem na casa, momento de preparar ali o alimento. E veja que quando eles sentam na mesa, quem é que toma a frente de tudo na mesa? Jesus. A casa assim, né, falando das pessoas, a casa não era de Jesus. O dono da casa que deveria tomar a frente, de orar pelo alimento, de trazer uma palavra, mas a palavra diz que Jesus pega o pão. Jesus tem o interesse de tomar a frente de todos os seus negócios. Jesus tem o interesse de fazer parte do comando da sua vida. Ele tem interesse. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, versículo 30, quando estavam à mesa com eles, o que Jesus faz? Tomou o pão e deu graças. Um ato que trouxe à memória deles todas as ações de Jesus. Talvez eles estivessem, quando Jesus multiplicou os pães, que Jesus levantou o pão e deu graça. Talvez eles estivessem nas outras celebrações da Páscoa, Jesus dá graça. Parte o pão e dá graça. Então agora nesse momento aqui, no momento que Jesus pega aquele pão, levanta aos céus e parte e dá graças, a palavra diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. É interessante que enquanto caminhavam, por isso que eu falei também da distração, que enquanto caminhavam, passavam outras pessoas, né? Tinha outras coisas ao lado, eles iam passando vários lugares, então às vezes passava alguém, cumprimentava, outra coisa chamava atenção, mas agora, eles estavam no particular com Jesus. O Senhor se revela no particular. Você sabia que você pode ter experiências marcantes só você e Jesus? Às vezes quando a gente fala de experiências, às vezes a gente pensa em coisas extraordinárias acontecendo, coisas... Não. Você pode, no seu momento de intimidade com Jesus,
ouviu uma voz que você nunca ouviu antes. E é para isso que nós vivemos, para ouvir a voz de Jesus. E quando ele deu graças, os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Os olhos de muitos aqui vão se abrir. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Que a nossa intenção aqui é preparar cada um de vocês para que vocês tenham experiências marcantes com o Senhor Jesus. Que através dessas experiências nós somos fortalecidos. Veja que aqueles que agora estavam, que antes estavam frustrados, desanimados, desacreditados de tudo, a palavra diz que agora estava com o coração queimando. O coração queimando é quando você não entende o que está acontecendo. Quando do nada você começa a chorar, do nada você começa a glorificar, do nada você começa a exaltar, o seu coração está queimando, porque a presença dele é real, porque a presença dele é marcante. E aí, diz assim no versículo 30, então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele. E ele desapareceu. Você já imaginaram essa cena? Aí eu fico imaginando eles olhando um para o outro, falando, mas peraí, cara, era o próprio Jesus e nós não reconhecemos. Acho que naquele momento, imagina a unção que caiu sobre aqueles homens ali. Ainda não tinha chegado o dia de Pentecostes. Mas se tivesse, eles davam uma rajada de línguas ali, né? Saía pulando. Eu não sei se você já teve essa experiência de do nada, sozinho, você sentir algo diferente e você começar a louvar, começar a falar. Já teve essa experiência? Sentir a presença de Deus de uma forma como você nunca sentiu antes. O Senhor vai te dar essas experiências. A minha oração nessa semana é que o Senhor te dê experiências, coisas que você nunca viveu, e você vai falar assim, os meus olhos se abriram, o meu coração queima, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Deus soberano, Deus poderoso. Olha só. Não há lugar e nem momento em que estejamos passando, que Jesus não possa nos encontrar. E agora aqueles que estavam frustrados, antes, temerosos, estavam indo para Emaús, agora a palavra diz que eles retornaram para um lugar que eles jamais deveriam ter saído. Entenderam aqui?
Eles estavam junto com os discípulos. E eles retornam para Emaús, porque agora estavam confusos. Do momento que os olhos deles são abertos, eles entendem, nós não deveríamos ter saído de lá. Veja que eles retornam. Eu não sei se você saiu desse caminho, mas Jesus está falando, é a hora de você voltar para um lugar que você nunca deveria ter saído. É hora de você voltar para o lugar aonde você jamais deveria ter saído. Aqueles homens saíram do meio do convívio do povo de Deus. Eles saíram do meio do convívio da comunidade. Ali, no momento que eles saem dali, eles não iam ouvir mais uma palavra, não iam ter mais contato com aqueles que falavam a mesma língua que eles falavam. Mas no momento que eles reconhecem, a primeira coisa que eles falam, nós precisamos voltar do lugar que é onde a gente não deveria ter saído. Eu não sei se você saiu da presença de Deus, mas é um momento de voltar. Talvez você está me vendo aí em casa, me ouvindo pelo YouTube. Talvez você saiu da presença e você está indo para um lugar para onde você não deveria ir. Mas a palavra ardeu no seu coração. A palavra está fazendo um efeito diferente no seu coração. E o Senhor Jesus está falando, volte. Pelo mesmo caminho que você veio aqui, volte. Volte na convivência dos seus irmãos. Volte para a casa do meu Pai. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não está pecando, fazendo coisas, mas simplesmente o nosso coração está longe de Deus. Simplesmente o nosso coração não arde mais pela presença de Deus. E o Espírito Santo nessa manhã, Ele quer arrancar todas as escamas que estão nos nossos olhos. Ele quer tirar toda a mancha do seu coração. Ele quer fazer com que você realmente reconheça que é Deus que está falando com você. Que não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra para levar você mais perto de Deus, para que você tenha uma convivência diferente com Deus, e para que você veja as coisas acontecerem na sua vida. Precisamos despertar do sono espiritual. Nós precisamos andar não com as nossas expectativas, mas andar naquilo que Deus preparou para nós, para que lá na frente você não se frustre, mas você saiba e diga, eu vivo a vontade de Deus, eu ando na vontade de Deus, eu vivo para Cristo. Amém? Aleluia. Você pode se colocar em pé?